Amém, amém, amém. Muito obrigado, a sacerdotisa Eliana Souza. Sim, pai. Sim, meus queridos, o pai, ele está falando aqui, ó. As coisas vão começar a acontecer, tá? Mas não olhem as circunstâncias, como a irmã tem falado aqui, tá? O senhor tem falado isso centenas de milhares de vezes, até esqueço quantas vezes, tá? Não, os seus olhos vão ver coisas, tá? Vão ver coisas, e o senhor falando, não se preocupe, os seus olhos, os seus ouvidos vão ver e ouvir coisas, tá, Matos? Que vai ser duro, tá? E ele já tem falado para os filhos dele, né? E então, no próximo live, queridos, vai ser o último live dessa dispensação. O Senhor falou para o profeta aqui, assim, que a graça da dispensação desta era, o sol está abaixando, está bem no finalzinho o sol, tá, amados? E a próxima live, eu gostaria de pedir aos irmãos, as orações seriam de agradecimento ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida, na vida de seus familiares. E vai ser na próxima live, então, por favor, então, se vocês quiserem fazer oração, eu vou fazer a minha, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E vai ser a última live dessa era, tá, queridos? A última live dessa era. Está começando uma nova era de 7 anos, tá? Que vai começar no dia 14, acredito, desse mês. Então, a próxima live, então, se vocês quiserem fazer oração de agradecimento ao Senhor por estar aqui, né? No mínimo, é assim que vai ser, que nem fizemos aqui uma vez já, o ano passado. A gente vai concentrar nas orações de agradecimento ao Senhor. Já acaba a era da graça, queridos. Pastor Lucas, tá por aí? Pastor Lucas, olha aí! Pastor Lucas! Tá me ouvindo? Aí, agora eu tô. Tava mudo, agora eu tô. Nem dá o senhor, mano? Tudo bem, graças a Deus. É, Vamos bem. foi uma oportunidade aqui para todo mundo esperando a unção do pastor Lucas, mas nós descobrimos que ele tem pecado, então eu tenho que esperar mais um pouco. Não, é uma situação que eu tenho que tratar antes, né? Tá certo. É, Porque né, eu estou brincando com o senhor, amado. Mas aqui, amado, não deu para. O pastor Lucas pediu aí mais um ano de espera. Não, mano, não. Acho que uma semana a gente vai. Eu, Tá. Então, é isso aí, então. Pastor Lucas, eu pedi uma oração aqui para o senhor. amém, amém. Muito obrigado, amados. Pai, muito obrigado, Pai, por o senhor trazer aqui para nós o pastor Lucas. Muito obrigado, então, para a nossa felicidade, assim como o senhor tem feito, com todos os louvores, com todas as orações. O Senhor dá unção para cada um de nós diferente, né, Pai? Para que o corpo em si funcione perfeitamente, né? E o Senhor tem dado aqui, então, a unção para todos nós. Agora chegou a hora do pastor Lucas, que a sua mão direita seja o seu pastor Lucas, e que o Senhor derrame sobre ele as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, para que ensine as pessoas que estão ouvindo. E nisso também há vários tipos de irmãos, os que estão ouvindo, os que não estão, e etc, etc. Mas o Senhor ama todos, né, Pai? Ensina-nos então, Senhor, usando agora a boca do pastor Lucas para todos nós. Muito obrigado por trazer ele aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá mudo de novo, amado? Não sei qual o Tá problema. mudo? Agora melhorou. Tá certo. É porque a máquina de lavar tá trabalhando. Eu vou botar o fone de ouvido, senão não vou conseguir escutar direito. Uma hora de lavar roupa? Tá errado, ó. Alô? Aí, melhorou. A hora de lavando roupa na hora errada, mas agora. A máquina está trabalhando, minha filha está descansando. É sábado. Pastor Lucas, então aqui nós estamos aqui, só tem aí 30 minutos. Até a próxima. Tá bom, obrigado, Deus te abençoe. A paz, Senhor Jesus, irmãos. E vamos saudar todos os irmãos, né? Aqui tem até uma irmã agora, que é nova, né? Eu nunca tinha visto o nome dela aqui, Yanara, né? Yanara, né?
Então, a paz do Senhor Jesus, né, para todos os irmãos que estão aqui na live, Janara Guilhermina, Inácio Garcia, Deus que abençoe. Tem a Eliana Souza, Gislaine Patrícia, né, Célia Lima, tem os irmãos de toda semana, Rosana Rueg, né, Deus que abençoe a todos, tá bom? Lara Pereira, deixa eu ver quem mais, Lucinéia, Deus que abençoe. Ana Lúcia Carneiro, Célia Lima, Maria do Carmo, né? Deus que abençoe a todos. Então, irmãos, hoje nós vamos falar, conversa aqui espiritual, né? Nossa conversa espiritual é sobre a realidade espiritual. Por que algumas pessoas têm medo do apocalipse? Você, na sua família, assim como na minha, né? Também acontece. Você começar a falar da volta de Jesus, as pessoas tremem de medo, ficam apavoradas, mudam de assunto. E isso está acontecendo até no meio das igrejas, né? Tem igrejas que é proibido você pregar sobre o Apocalipse, e essas igrejas estão na carne. Tudo começa com esse fundamento. As pessoas não sabem o que é viver na carne e viver no Espírito. E por não saber, elas não sabem servir a Deus ou aproveitar a vida do Espírito que Deus tem para elas. Não é uma coisa fácil, porque começa no reconhecimento dos seus pecados e na rendição a Deus que você faz. E aí o Espírito Santo começa a abrir a sua mente e mostrar a sua velha natureza para você. Quando a pessoa vê a sua velha natureza e distintamente da nova, se ela faz essa separação entre a nova é o dia, a velha natureza é a noite. O dia e a noite, né, a luz das trevas, ela vai buscar a Deus e orar, jejuar, fazer tudo que a vida cristã recomenda para você andar na presença de Deus. Então, veja, a nossa mente, essa mente que todo mundo tem no mundo, ela é carnal. Ela é uma mente que a gente chama de psique, né? Psique, por isso que tem a psicologia e os psicólogos e a psiquiatria, porque trata da mente. A mente, essa mente aqui, ela foi formada desde Adão, depois de comer o fruto do bem e do mal. Por isso que essa mente ela precisa do dia e da noite, do alto e baixo, do claro e do escuro, para saber a diferença das coisas. E quando fala de Apocalipse, lá no íntimo do coração, todo mundo sabe que é pecador, todos sabem. E causa aquele medo, porque fala, poxa, então eu sou pecador, e como é que vai ser? O que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer, como é que funciona isso? Isso aí não pode mudar, né? Como teve até uma cantora que quis cancelar o Apocalipse, né? Então, o que aconteceu? Por que essa pessoa está nessa situação? Porque ela acha que ela consegue continuar vivendo a vida dela daquela maneira. Ela não parou para pensar e falar assim, poxa, minha vida está certa ou está errada? Se ela está errada, quem pode me ajudar, né? Então, é Jesus que pode ajudar essa pessoa. Por quê? Porque Jesus é o Salvador e o único Salvador. E as pessoas no mundo, elas relativizaram as coisas. O que é relativizar? Colocar tudo em um mesmo nível. Deus está acima de tudo. Mas elas diminuíram Deus, né? E por isso elas não conseguem saber, né, se Jesus é melhor ou pior do que um outro que eles podem acreditar. E por isso aparecem os salvadores falsos na internet, né? Pessoas que estão fazendo aí viagem astral, estão buscando a quinta dimensão, estão entrando em escolas, né, de espiritualidade, pagando cursos de espiritualidade. Só de você ter que pagar um curso para elevar seu espírito, você já está errado. Todos os meus cursos, eu faço matrícula, tenho apostila, mas não cobro nenhum, não. Pode perguntar para qualquer um aí. Nunca cobrei, nunca vou cobrar. Por quê? Porque de graça dá e que de graça receber. A graça de Deus foi dada pela morte de Jesus na cruz. E nós cremos nele pelo dom da fé e da misericórdia que Deus teve em nós. Então, se você fala do evangelho para alguém, né, e aquela pessoa abre o coração e a misericórdia de Deus entra dentro dela, ela vai crer e ela vai mudar de situação. Então, essa mente, essa psique, ela vai ser reformada, tirada a mente carnal e colocada a mente espiritual, porque nós temos que ter a mente de Jesus. E para buscar a mente de Jesus, você tem que ir aonde? Ir na palavra.
lendo a palavra. E essa palavra, né, você não vai pegar ela pelo lado negativo, porque pelo lado negativo você vai ver as palavras que são condenatórias. Mas se você já creu em Jesus, você vai pegar as palavras justificatórias, né? Por quê? Porque você já creu e é justificado pela fé. Então, acontece que às vezes a pessoa está na igreja e ela lê a Bíblia e ela só se sente acusada. Por que que ela só se sente acusada quando lê a Bíblia? Porque ela só pega o lado negativo, porque ela não confia que Jesus morreu na cruz e é suficiente salvador. Ela acha que ela tem que fazer alguma coisa, então não pode querer se salvar, querer se justificar. Não temos justificativa. Não tem nenhuma explicação que você vai chegar para Deus e dizer: olha, eu queria explicar aqui, meu Pai Todo-Poderoso, por que que eu era pecador, por que que eu fazia aquilo errado. Não tem. Não tem o que você explicar. Uma, porque a sua natureza é caída, já nasceu assim, por causa de Adão, né? Se Adão não tivesse pecado, nós não teríamos a natureza caída. Então, você peca porque é pecador. Então, o que que acontece? Você precisa de um Salvador. E aí você vai se santificar, porque Jesus é o teu santificador, né? E aí, o que que faz o processo de santificação? É a rendição diária, é a renúncia diária, é a prática fiel. O que que é? Fé e fidelidade é a mesma palavra. Você é fiel. Toda vez que vem uma oferta diferente de Jesus, você recusa. Que nem um comprador bate na porta, quer te vender um produto, você fala: não, não quero. Então, o inimigo, ele é como um comprador, um vendedor, né? Comprador, vendedor, né? Que vai bater na porta e te vender um produto, você recusa. Então, aí você vai crescendo na fé. E você faz uma história na sua vida e a sua mente vai sendo transformada. Por isso que fala metanoia. Tem alguns pastores que falam que é a palavra grega para transformação da mente. E essa transformação da mente começa no coração, porque você se rendeu e Deus muda a sua mente. E aí você fala assim: poxa vida, e agora, como que funciona isso? Eu estou à espera do meu Salvador, né? E eu estou convidada a ser noiva. O que é ser noiva? Casar com Jesus, ou seja, ser um com Ele. Você vai saber os segredos do céu. Do jeito que Jesus hoje sabe os segredos do Pai, você vai saber que vai viver em família. A família não tem segredos. Só que isso vai ser revelado depois do casamento. Então, é a mesma coisa. Um marido só revela as suas intimidades depois do casamento para a esposa. Então, é assim que Jesus vai fazer conosco. E aí você já tem um lugar no céu. Então, cria toda uma esperança de casamento, de morada, igual uma noiva. Só que quando a pessoa não tem esse fundamento, fala de Apocalipse, ela se desespera, porque ela não tem uma edificação. Então, você tem que falar para a pessoa: fica calma. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Aí a pessoa vai dizer: sim, eu creio. Então, confie nele, ele já te perdoou. Agora vamos para frente, pegue uma Bíblia, vá ler, vai estudar, vai clamar a Deus, vai fazer uma oração e vai ter uma vida de comunhão com Deus. Pronto, já começou a se fortalecer. Na dificuldade, toda vez que vier uma dificuldade, clame a Jesus. Toda vez que vier uma oferta, né, escolha Jesus. Entre você, a sua vontade e a vontade de Deus, escolha a vontade de Deus. Prefira a Deus do que a você mesmo. Então, essa é a vida de busca de comunhão com Deus. Então, essa psique, o que que ela faz? Ela cria medos, ela cria os fantasmas, ela cria as conjecturas, né? Aí ela fala assim: eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Uai, mas desde quando acreditar ou desacreditar deixa a coisa de existir? Se eu não acreditar numa banana, a banana vai existir. Se eu não acreditar na laranja, a laranja vai existir. Se eu pular do prédio de 10 andares e não acreditar na lei da gravidade, eu vou me esborrachar do mesmo jeito. Então, nessa conjectura que as pessoas chamam de acreditar, não serve para medir a realidade. As pessoas se enganam. Eu não acredito no Apocalipse. Como se fosse uma coisa que ela fosse escapar. Eu não acredito que estamos no final dos tempos. Como se ela conseguisse escapar só como usando esse pensamento. Então é por isso que as pessoas ficam fracas espiritualmente, porque elas têm esse raciocínio é fraco. Na hora que aparecer uma tribulação, a pessoa vai ficar totalmente abalada, as emoções dela vão ficar abaladas, porque é o homem carnal, é essa constituição ainda que está nela.
E nós, na nossa caminhada cristã, nós vamos aprendendo a se render e a substituir o velho homem pelo novo homem, aquele homem de fé, de alegria, de força. Agora, pode chegar ao extremo de você ter que passar por uma prova difícil para abandonar a sua carne, né? Que é o momento da tribulação que está sendo chamado. Momento que você tem que rasgar, né? Romper com a sua velha natureza e correr para os braços de Jesus. O que é correr para os braços de Jesus? Vamos dar um exemplo prático. O ladrão da cruz. Aquele ladrão que diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que ele fez? Ele correu para Jesus. O outro lá, ele correu de Jesus, né? Porque falou, se tu é o Salvador, salva-te a ti mesmo e a nós, né? Correu de Jesus. E o ladrão da cruz correu para Jesus. Então, nós temos nos evangelhos várias pessoas correndo para Jesus. O cego Bartimeu, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? A mulher do fluxo de sangue correu para Jesus. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver os exemplos de quem corre para Jesus e quem corre de Jesus. Herodes correu de Jesus. Ficou pedindo para ele fazer milagre para provar para ele. Os fariseus correu de Jesus, não para Jesus. Então, essa é a diferença. Quem está correndo para Jesus vai encontrar o Salvador. Vai passar pelas tribulações que vai acontecer para desprender a carne do espírito e vai entrar no reino. E essa dimensão aqui que nós vemos aqui nessa terra vai mudar para aquela pessoa. Aquela pessoa já vai enxergar o mundo no âmbito espiritual. É como atravessar o mar vermelho. Você vai estar do outro lado olhando o Egito, do que ficou do lado de trás. Então, nós vamos ser arrebatados para ver esse mundo do outro lado. Isso vai acontecer. Como é que você sabe, pastor Lucas, que você é assim? Veja, não tem irmãos que têm visão? Quando você tem visão, você não é transportado para aquele lugar e depois você volta? Um lugar espiritual. Eu, quando eu tenho visão, às vezes meu pensamento some, eu apareço em outro lugar e volto. Só que no arrebatamento, vamos de vez. E não vamos estar mais sujeitos a essa carne. Então, uma mudança completa. Tá? Por que vai ser assim? Sempre eu gosto assim. Eu lanço os desafios, as perguntas, eu mesmo dou a resposta, que é para vocês encaixar, né, no entendimento de vocês. Por que vai ser assim? Porque é a retirada da noiva. Entende? Porque esse mundo vai estar em caos, e a retirada da noiva vai ser assim. Então, as coisas desse mundo não vão mais atingir você, mas é no momento certo, né? Porque nós temos que manter-se vigilantes e orando, rendendo nosso coração a Deus. Então, coração rendido, confissão diária, né? Todos os dias, o arrependimento diário, a oração, a busca. Você mantém as suas vestes limpinhas, né? Para estar pronto para o arrebatamento. Essa é a confiança. Não é perfeição. Você vai, por exemplo, cometer uma falha, que nem outro dia eu alterei a voz com a minha filha, mas eu já fui lá e pedi perdão, né? Tem falhas, todo mundo tem falha, não tem perfeitos aqui, ninguém perfeição. Essa carne aqui não dá para ser perfeito nela, né? Então você vai cometer falha, mas você já reconhece na hora. Você não fica guardando para depois. Alguma coisa que está no teu coração te incomodando, vai lá no teu quarto, entra no teu esconderijo com Deus e conta para Ele aquilo que está incomodando. Começa a relatar, relata. Olha, está acontecendo isso, 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 eu estou triste por causa disso. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ô Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. Faz que nem a Eren, tem aí 652 exemplos, né? De como buscar a Deus nas cartas, né? Então é isso que você tem que fazer, pronto. Então ali, se você tiver essa mudança de vida, né, pela fé, essa mudança de vida pela oração, essa mudança de vida pelo seu arrependimento e pela confiança no sangue de Jesus, você está preparado para o arrebatamento, né? Aí, eu nunca tive visão, eu nunca tive revelação, nunca tive nada, mas eu creio em Jesus, sou fiel, eu confio nele. Pronto, ele vai te levar. Entendeu? Não depende de você, depende dele. Mas você tem que estar na mão dele.
Só isso, tá certo? Então, está tendo muito isso agora, né? E vai ter mais, pessoas entrando em neurose, entrando em confusão. Fuja desses vídeos que vende curso, né? Que prepara você para a quinta dimensão, que leva você para espiritualismo, que está querendo que você embarque na nave do Capitão Astar, viu? Lembre lá, o Capitão Astar é a mesma Astarote, é a mesma rainha da Babilônia, que agora está aparecendo como um homem, né? Como se fosse um anjo aí vindo por Deus. Tem que tomar cuidado com esses anjos aí. Todas as experiências com anjo, você tem que fazer o teste. Você crê que Jesus veio em carne, derrotou Satanás na cruz do Calvário? Tem uma igreja lá em Manaus que os irmãos estão tendo arrebatamento, estão trazendo visão e revelação. Toda vez que aparece um anjo, eles contam lá no canal, né? Igreja, Igreja Shalom, né? Em Manaus, é isso. E eles estão tendo arrebatamento, só que eles fazem o teste, não entra no barco de qualquer anjo por aí, não. Ah, eu sou um anjo de Deus, vim aqui levar você para uma viagem. Você crê que Jesus veio em carne, derrotou Satanás na cruz do Calvário? Você confessa isso? Confessa. Então eu posso ir com você. Entendeu? E é assim que está acontecendo. Os anjos verdadeiros de Deus estão arrebatando as pessoas para ter visões e revelações e batalhar nas guerras espirituais, mas você sabe que tem o selo do sangue de Jesus. Se não tiver o selo do sangue de Jesus, não entre, é barca furada, tá bom? Então veja só, nós temos que zelar, nós só temos uma vida, não somos o gato, né? Dizem que o gato tem 7 vidas, nós só temos essa, então não vamos entregar ela para qualquer um, somente para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E se vier um anjo, é somente aquele que confessa que Jesus veio em carne, conforme João ensinou a discernir os espíritos, entende? Então, essa é a situação que nós estamos agora, né? A partir de agora, começar a aflição na sua família, na sua vida, fique em paz, ore por aqueles que estão aflitos. Se você tiver a oportunidade de ir lá conversar, converse, explique isso que você está aprendendo aqui, sobre a fé em Jesus, sobre a confiança, sobre a mudança de mente, a mudança de coração. Primeiro muda o coração, não muda da mente para o coração, primeiro do coração para a mente. Porque quem muda da mente para o coração são racionalistas, pessoa racional, que muda o pensamento, aí muda a narrativa, fica falando evangeliquez, né? Todas as conversas que o povo evangélico sabe falar, né? É aquela maneira de falar do evangelho. E aí não muda o coração, aí é um crente falso. E aí as pessoas falam, olha só, ele fala de Jesus, ele fala da palavra de Deus, ele fala disso, mas não é verdadeiro porque não mudou o coração. Porque ele mudou a mente e não mudou o coração. Primeiro muda o coração e a mente Deus trata, vai mudando. Não é porque a pessoa traz uma narrativa. Mandaram um vídeo para mim de uma pessoa vendendo um curso com uma narrativa, citando versículos bíblicos e tal. Mas quem que estava no centro? Ele. É ele o cara que vai levar as outras pessoas para a quinta dimensão. Eu não vou levar ninguém para a quinta dimensão. Eu vou junto com Jesus, e é Jesus que vai me levar. E é Jesus que vai levar você. E é o Espírito Santo que vai levar você. Então saia dessas barcas furadas. Ah, tem um canal anunciando os Anunnaki, dizendo que a Bíblia está errada e não sei o quê. Lembre-se, o anticristo vai anunciar os Anunnaki como se eles tivessem nos criado. Isso já é filosofia do anticristo. Então, todos esses avisos que eu estou dando agora é porque essas coisas vão aparecer. Estão aparecendo coisas criativas, né? O diabo aí inventando um monte de falsidade no YouTube, né? Doutrinas de anjos caídos, né? Anjo caído não tem conversa, não tem papo com anjo caído, certo? Doutrina de anjo caído, corta fora, tá? Então tá bom. Então vamos lá. Outra coisa que vocês têm que perceber: todo profeta coloca um pouco da sua personalidade na revelação de Deus, tá? Todo profeta. Até a Juliette. Hoje eu descobri que a Juliette coloca um pouco dela na revelação de Deus. E como que você tem que fazer? Você tem que aprender a distinguir. Está escrito que se
possível, enganaria até os escolhidos, se é um muro. Se Jesus falasse assim, vai enganar até os escolhidos, é porque vai enganar os escolhidos. Não vai enganar os escolhidos, é porque não vai enganar os escolhidos. Mas ele disse se é um muro. Que lado você quer ficar? Dos que vai ser enganado ou dos que não vai ser enganado? Eu quero ficar do lado que não vai ser enganado. Então é se. E tem pastor, e tem vídeo falando que vão enganar os escolhidos. Não está escrito isso, está escrito se. E você escolhe que lado você quer ficar. Do lado que não vai ser ou do lado que vai ser. Então, uma coisa que tem que corrigir. Se você vai dizer a palavra de Deus, tem que dizer como ela está escrito mesmo. Tá? Ou então nós vamos ter que conversar com o pai, né, que nem Jesus fala para ele, para mudar lá e tirar o si. Voltar lá no tempo e tirar o si. Né? Vamos ter que voltar no tempo. Apaga o si aí, pai, em nome de Jesus. Aí paga o si. Porque o povo está falando que é si, vão enganar os escolhidos. Não, é si. Se é uma coisa que é, pode ser e pode não ser. Então, se prepare para não ser enganado. Tenha esse trunfo. Outra coisa, não abra portas para o inimigo com palavra, dizendo que o inimigo vai fazer isso, o inimigo vai fazer aquilo. O inimigo não vai fazer nada se não for da vontade de Deus, nem permissão de Deus, e não deixe que tenha portas abertas, que você deu a permissão, falando que ele vai fazer. Ele não é teu inimigo? Por que você vai dar? Se os anjos entram pelas palavras que nós falamos, os demônios entram pelas palavras que nós falamos, por que você vai falar coisas que o inimigo vai fazer? Fala que Deus vai fazer, então. Fala que Deus é grande, fala que Deus é santo, poderoso, vai destruir o inimigo, destruir, trazer novo céu, nova terra. Fale coisa positiva. Não fale coisa negativa. Não dê força. Você é de qual exército? De Deus ou do inimigo? Conta vantagem para o seu exército. Não conte vantagem para o inimigo. Deixa os bruxos, satanistas, os outros contar vantagem para o inimigo. Mas nós aqui somos do exército celestial. Nós preparamos caminho para os anjos vir na nossa vida através da nossa oração e das nossas palavras. Então é guerra espiritual. E onde que está a espada? Na palavra. Tá certo? Não é nem nos pensamentos e nem nos sentimentos, porque ele não sai para fora. Se sair para fora já é outra coisa. Mas você tem que pedir a Deus para mudar os seus sentimentos, mudar os seus pensamentos, para que a sua palavra seja uma palavra perfeita. Uma palavra de sabedoria, uma palavra que fecha a porta e não abre a porta para o inimigo. Não tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Tem que ter sabedoria para usar essa palavra, tá bom? Então, essa é a instrução agora, para esses últimos tempos, né? Para que as pessoas não tenham medo do Apocalipse. Apocalipse é revelação de Jesus, é o mundo espiritual sendo revelado, é Jesus sendo revelado, né? É tirando o véu, né? Quando a noiva casa não está coberta com o véu, ela chega até o altar lá coberta com o véu. Aí chega na frente do noivo, levanta o véu. O Senhor vai levantar o véu. Nós vamos começar a ver o mundo espiritual como ele é. Então se prepare, esteja forte, não fique com medo, não fique apavorado. Se você vê demônios, você vê qualquer coisa, não se apavore, o Senhor está com você. E também você vai ver os anjos de Deus te protegendo. Então peça a Deus para você estar firme, forte, não se abale. A terra começar a tremer, confie no Senhor. Se você partir, você está com Jesus, Ele já perdoou os seus pecados. Mantenha suas vestes limpas todos os dias. Não tenha medo da morte. Os que partirem com o Senhor serão bem-aventurados. Não verão as outras coisas que virão. Mas os que ficarem, sejam fortes para batalhar. Cada pessoa vai ter o seu tempo de encerrar a sua carreira. Né? Os 144 mil que são transformados, muito é dado, muito é exigido. Vai ficar para ajudar os demais. E até para fazer a colheita dos respingos de Ruth, que são aqueles que ficam na grande tribulação, e Deus manda pessoas aqui para retirar os respingos depois da colheita, tá? Então vai ter a colheita, vai ter os 3 dias de escuridão, vai ter o terremoto, né? Tem uma sequência aí, né? O pastor João até colocou lá no
site dele uma sequência. E a Vicky sempre pergunta, né? Isso vai ser antes ou depois dos 3 dias de escuridão? O ataque aos Estados Unidos, aquela coisa toda, né? Os dias de escuridão vão acontecer 2 vezes. Uma vez e depois lá no Amargedon, né? Uma vez a lua se torna em sangue, né? E o sol escurece. Na outra vez, escurece tudo. Tudo. Sol, estrela, lua, tudo. Pode ver lá no livro de Joel. Tem 2 vezes lá a escuridão. Então tem que prestar atenção. Já está, o pastor João colocou lá, né, profecias semanais, né, tem uma sequência lá, veja lá aquela sequência, fique atento, confira os profetas, tem profeta dando data, tem profeta fazendo isso, marca, anota, verifica se vai cumprir, para saber se aquele profeta realmente está sendo usado por Deus e vai fazendo o seu checklist, né? Cuide da sua alma, é a sua alma, é a sua eternidade. Você tem que valorizar isso mais que tudo, né? E para valorizar isso, como é que a gente faz? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então é isso que Deus quer de nós. Ser atento, sóbrio, vigilante. Seu coração não está bem, está inquieto, ore, né? Coloque, peça a oração nos grupos, chame alguém, vá na igreja, procure alguém que possa ungir você, cometeu pecado, peça perdão, confesse, pede para unção, está enfermo, como está escrito lá na carta de Tiago, chame os presbíteros, ore, mas faça a vontade de Deus, não deixe de fazer o que Deus manda, né? Então nós estamos aqui, né? Não seja presunçoso, achar que você é a pessoa mais santa do mundo, que você não vai cair, que você está no primeiro da lista. Não, seja humilde, se mantenha humilde, né? E sempre procure examinar o seu coração e colocar tudo na presença de Deus. Então, essa é a situação. Então, veja, se você pensa alguma coisa, é uma conjectura, não significa que aquilo vai acontecer da maneira como você pensou, né? Então, você começa a ter medo. Então, veja, isso que a mente pensa já é penso. Se é penso, é torto, né? Se é torto, não é reto. Então, pensar na mente, mente, né? Então, não confie nesses pensamentos, na sua mente, confie na palavra de Deus, confie em Jesus, entregue seu coração, tenha paz, né? Não faça conjecturas mentais, entregue a sua imaginação para o Senhor, entregue tudo, seus sentimentos, pensamentos e as suas imaginações, para não ficar imaginando coisa. Não procure ver notícias atrocidades, né? Gente desfigurada, rasgada, cortada, abusos e coisas. Não procure. Se você tiver que enfrentar uma situação, Deus vai te equipar para isso. Mas não vá atrás de notícias. Porque o que vai acontecer? Nada diferente do que está escrito no sentido ruim, né? Então, você está dentro da arca, não fique botando a cara para fora, né? Tá certo? Olhando para as tribulações, né, do mundo. Só fique confiante, né? Procure saber da notícia para saber o que está acontecendo em relação à palavra de Deus, né? Como diz, um olho no jornal, outro na Bíblia. Mas só para isso, para você saber o tempo que está acontecendo. Começou a acontecer as coisas que são profetizadas, né? Aí você vai ver, né? Cada coisa acontecendo. E as coisas profetizadas, elas acontecem tão naturalmente que não depende do nosso esforço, né? Até as promessas na nossa vida, naturalmente, elas vêm até nós, aquelas promessas que Deus fez, tá bom? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês hoje sobre essa questão, né, do arrebatamento e da volta de Jesus e sobre essa questão pessoal, da separar a sua mente carnal, que fica ansiosa, preocupada, da mente espiritual, que é tranquila, confiante e fiel. Amém? Amém, amém, amém. Tá mudo, pastor. E agora? Melhorou. Tava mudo todo o tempo, não, né? Não tá Não, falando de não, graça, não. não, não. Tá. É alguma coisa com o computador do senhor que eu tenho que tirar o mudo e pôr o mudo de novo, não sei porquê. Também acontece aqui, eu não sei, o pastor Jones acontece, dá uma caidinha aí, sei lá. Não sei porquê.
Muito obrigado, pastor Lucas. Muito interessante essas coisas no final de tempos, né? Não pôr a cara fora da arca? Olha só! Não tem aquela ditado que as crianças não podem pôr a cabeça fora da janela do carro? Que senão, né, que as crianças põem as cabeças fora da janela do carro, passa um carro tirando o fino, arranca a cabeça da criança. Então não põe a cara fora da arca, né? Para os novos que poderiam estar ouvindo esse vídeo, pastor Lucas, e isso tudo é novidade para eles. Eles não sabem, as coisas vão começar a ver, eles vão começar a ficar tristes. O senhor poderia falar alguma coisa para eles, assim, para ajudar eles nessa caminhada, até antes do arrebatamento? Eles vão ver alguma coisa, todo mundo vai ver, né? O que o senhor poderia falar para encorajar eles novos, as pessoas novas? Né? A primeira coisa é assim, quando você já sabe a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, você já tem uma opção de escolha. Então, se você já ouvir essa live, é porque você já escolheu Jesus ou está escolhendo as coisas boas. Então, é se manter no que é bom e se manter no que te dá esperança. Não diz assim, eu alimentarei a minha mente e meu coração com aquilo que dá esperança. Então, se você vê alguém sofrendo, console essa pessoa, ajude. Aquilo traz força para você. Toda vez que você ajuda uma pessoa que está sofrendo, consola um amigo, consola alguém que está triste, aquilo te fortalece também. É a coisa mais gostosa que tem de fazer, é consolar os tristes, animar os abatidos, né? Isso já vai te dando, né, crescimento espiritual em tudo, né? Nunca deseje nada ruim para ninguém, e se alguém está passando por uma situação difícil, tenta pegar ele e levantar. É a coisa mais gostosa de fazer. Para quem está Interessante isso, né? Com sua ajuda, o senhor recebe aqui o Espírito Santo, né? Tudo que você faz vem multiplicado de volta para você. Multiplicado, não é nem o dobro, até mais que o dobro. E o que o senhor poderia falar para as pessoas novas para seguir o caminho para Cristo? Digamos, pega esse vídeo aqui já dentro das coisas acontecendo. Creia que Deus fez o céu e a terra e Jesus é o seu Salvador. Ele veio aqui na Terra 2000 anos atrás. Então, renda seu coração para Ele, confie no seu amor e na sua bondade. O que é confiar? Dá aquele voto de confiança. Eu acredito em você, Jesus. Agora eu vou ouvir o que você diz e vou fazer o que você manda. Pronto, o primeiro passo de confiança é isso. É ouvir o que você diz e fazer o que você manda. É que nem um chefe, né? Numa repartição de trabalho. Você vai até o chefe, você pega isso aqui, faz essa carta, me envia essa nota e tal, não sei o quê. Você não vai lá tomar o cafezinho, você vai lá e faz o que ele mandou. Vai ser muito difícil, assim, meu irmão, se ele tiver só... Eu vi hoje o falso arrebatamento. Satanás vai fazer o falso arrebatamento antes do verdadeiro. Antes do verdadeiro. Então, as pessoas vão ficar... O falso arrebatamento é para aquelas pessoas que estão espiritualizando, querendo se purificar por uma auto-espiritualização. O que é essa auto-espiritualização? É quando a mente da pessoa se justifica, não deixa o sangue de Jesus purificar ela. Então, ela vive naquela ilusão mental de que ela está santa e pura. Né? E aí os anjos caídos, os demônios aparecem em sonho, revelação, dizendo que ela tem que fazer um curso de espiritualidade, dizendo que ela tem que praticar boas obras, porque assim ela vai elevar o seu nível espiritual, a sua frequência. Fala tudo de bom, menos o sangue de Jesus. Aí a pessoa vai entrar numa barca com uma nave falsa, e depois que os demônios estiver lá dentro, você estiver lá dentro e ele mostrar a cara, já vai ser tarde demais. Então, não participe disso. Todo o que fosse fora do sangue de Jesus não justifica você pelo sangue. É autoelevação espiritual, é furada. É doutrina de anjo caído. Eu até coloquei no vídeo da semana que vem. Satanás, ele quer o mundo inteiro de igualzinho a Deus, entre aspas, né? Mas sem Jesus. Por quê? Porque, entre aspas, porque ele finge. Eu coloquei na minha profecia semanal, vou fazer semana que vem, ela teve a visão, ela foi para o futuro, e ela viu esse arrebatamento acontecendo, e na época lá que ela estava lá, ela viu que o pessoal estava correndo para um lugar só, para uma certa hora, uma certa data, para ser arrebatado, e ela viu que tudo isso é falsidade, e ela ficou triste, porque, né, aí ela soube, e ela mesma falou que isso é um arrebatamento falso, feito por tecnologia.
tecnologia. Vai ter essas coisas, vai ter. Isso é O triste, né, inimigo, pai? na hora que ele vê que a coisa fica popular, ele começa a inventar mentira, né? Antigamente, EQM era uns relatos muito, muito sérios. Começaram a fazer experiência com gente no laboratório, com EQM, agora o diabo construiu uma teoria e agora está aparecendo até EQM falsa. Então, tudo que nega Jesus, que não tem Jesus no centro, fuja, é engano. Mesmo que seja um paraíso, você foi teletransportado para um paraíso, você pergunta lá, Jesus está aqui reinando? Não, aqui não tem Jesus, não tem nada. Aí você cai fora porque lá é falso. Uma hora as cortinas vão abrir e você vai ver o inferno. Entendeu? É complicado. Que não tem, porque Satanás, ele odeia Jesus, ele odeia a criação, ele odeia nós. Então, ele só faz aquela, como é que fala? Fantasia. É porque aqui, Mas... ó, essa mente aqui. É verdade. E eles sempre aparecem como gente boa, né? Sempre gente boa. Não, no mundo, o problema do mundo nunca foi o pecado, é sempre um pouquinho de gente boa, um pouquinho de gente má, e aí gente más aumentar e a gente boa, as pessoas boas têm que aumentar o número, é só isso. Quer dizer que o mundo teve todo esse problema todo durante 6.000 anos e era só isso que era o problema? Não tem sentido. Né? Não existe demônio, não existe nada, não, é só uns espíritos se aperfeiçoando. Né? Olha, essa é nova, espírito se aperfeiçoando. Eles não têm nem bem nem mal, é só uns espíritos, é só uma jornada, estamos numa jornada. O outro lá está numa jornada. Pastor Lucas, o senhor faz oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Ó Senhor Jesus, queremos buscar em Ti toda a verdade, porque Tu és a verdade, não queremos fugir de Ti, Senhor. Por isso o mundo foi feito e criado pelo Pai, e segundo a Tua palavra foi estabelecido todas as coisas, todos os fundamentos da realidade, Pai. Em nome de Jesus, toque o nosso coração no mais profundo, do mais profundo, do mais profundo, para que embrote em nós a verdade da Tua palavra, estejamos submissos a ela, porque a carne não está submissa a Ti, mas a nosso espírito pode estar e a nossa alma pode ir junto com o nosso espírito para a obediência da fé. Abençoa cada irmão na face da terra e cada um de nós nessa live para receber essa tranquilidade, esse amor, essa doçura, essa coisa maravilhosa que vem do céu, que é uma justiça doce e santa, Senhor, que nos limpa e nos lava perfeitamente e nos faz naturalmente ser puros sem fazer aqueles esforços que as religiões impõem, Pai. Abençoa cada um de nós com a pureza e a santidade e a leveza do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pedir uma oração sobre o Senhor. Amém. Obrigado, Pai, então, pelo que o Senhor tem mostrado para nós. E agora pedimos ao Senhor, em nome da igreja, que o Senhor abençoasse a casa do pastor Lucas, abençoasse a Liz, e que as coisas que eles continuem fazendo, o Senhor continue carregando eles. E todo tipo de retaliação em nome da igreja, em nome de Jesus, está quebrado por terra sobre o pastor, sobre todos os irmãos ao redor do mundo. Nós não admitimos isso como igreja. Quebramos todo tipo de retaliação e ataque do inimigo. E todos sejam livres para ouvir a tua mensagem, todos venham saber que o Senhor é um Deus bom, Pai, em nome de Jesus. Obrigado e não pedimos a bênção sobre todos nós, todos que estão ouvindo, que vão ouvir ainda. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Na paz. Tchau, tchau.